Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões neste Evangelho. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 30 até o versículo de número 34. Marcos 4, verso 30 ao verso 34. Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nos diz. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava, em particular, aos seus próprios discípulos. Amém. Pai, nós mais uma vez louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre, queremos aprender de Ti. Ser conosco mais uma vez, não nos deixe sozinhos, ó Pai, sem Ti nada podemos fazer. Por amor do Teu Filho, abençoa a Tua igreja. Sabe que cada um de nós precisamos ouvir. Tu sabe o que é necessário para a nossa vida essa noite. Por isso fala os nossos corações em Cristo Jesus, ó Pai. Tem misericórdia de nós, pecadores. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que mais uma parábola sobre a natureza do reino de Deus? Né? Por que mais uma parábola? De fato, no registro de Marcos, nessa sequência que temos considerado das parábolas, essa é a última. Logo em seguida, nós vamos ver quando o mestre acalma a tempestade. Talvez esse questionamento para nós possa ser natural, né? Mais uma parábola, vamos falar de novo do reino, vamos falar de novo da sua pequenez, vamos falar de novo de questões concernentes ao reino. É isso mesmo, pastor? Sim. Talvez para nós seja um fato já que o reino de Deus, o plano de Deus, não se molda às expectativas da grandeza humana, não é? Porém, quando nós observamos os ouvintes do mestre, no primeiro século ali, quando o Senhor está ensinando, isso era algo impensável para os judeus, para os que estavam à sua volta, que o reino de Deus viesse de forma tão humilde e discreta. Era algo impensável. Não fazia sentido aquilo. Falar de reino e falar de pequenez são coisas paradoxais. Reino é grandeza, reino é poder. E Jesus, nós vimos na parábola anterior, também na parábola da semente, né? Já tinha falado de uma semente, agora a semente de mostarda, né? Candeia, coisas, a semente que cai em vários tipos de solos. O reino sempre comparado com coisas pequenas e de uma perspectiva humana ínfimas, era algo que não fazia sentido para os ouvintes do Senhor ali. As expectativas judaicas, até hoje, as expectativas judaicas, elas laboram equivocadamente nessa compreensão de que o reino, o Messias, quando vier, né, na mente deles, virá de uma forma que tudo será diferente. Nós também queremos assim, só que é o retorno do Messias. O Messias já veio. Cristo, Jesus de Nazaré, é o Messias. Mas, claro, Senhor, primeiramente o reino vem com essa característica. Simples, pequena, humilde, discreta, despercebida. Passa realmente despercebido para nós isso. Mas eu creio que também, que com razões diferentes dos judeus, nós também temos dificuldades em muitos momentos de nossa vida, e nós questionamos se de fato o reino de Deus é uma realidade
entre nós. Eu creio que você passa por isso. Quando você está no dia a dia, na labuta, no desgaste, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, nas lutas que enfrentamos nesse mundo, nas lutas que enfrentamos na própria igreja, às vezes a gente fica assim, está avançando, tem um reino mesmo, parece que está tudo tão bagunçado, parece que está tudo tão desordenado, parece que as coisas estão a esmo. Será que o reino de Deus, de fato, já é uma realidade? Nós temos também dificuldade com essa atuação humilde e discreta em nossos dias, porque ainda hoje a atuação do reino de Deus é humilde e discreta. Ainda hoje. Por isso que a parábola foi registrada e ela é para nós também como igreja do Senhor. O próprio Jesus, veja, no verso de número 30, ele vê a necessidade de uma comparação adequada, visando desconstruir as percepções equivocadas e construir uma percepção correta do reino. Então ele diz assim, aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? Ele vê a necessidade. E ele busca, claro, trazer na compreensão e na linguagem humana uma percepção correta do reino de Deus. Desconstruindo as percepções equivocadas, que até mesmo nós temos hoje em dia, do que seja o reino de Deus, de como se dá o reino de Deus. Por essa razão, esse é um tema tão necessário e recorrente, a compreensão do reino, a compreensão do rei, a compreensão de nossas vidas nesse reino, a compreensão da igreja no reino, uma expressão do reino de Deus. Então nós precisamos sim mais das mesmas verdades necessárias acerca da manifestação e do desenvolvimento do reino de Deus. Então veja, no verso número 31, o Senhor diz que é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. E aqui mais uma vez vem aquilo que nós temos que enfatizar, a pequenez do reino, a micro-realidade do reino. Que coisa impressionante, eu fico meditando nisso e fico realmente vendo a grandiosidade dessa pequenez, como é grande a maneira como o reino é apresentado, né, dentro de uma visão, claro, pequena, mas é grandioso isso que Cristo está transmitindo para nós. É claro, quando nós pensamos no cristianismo, nós sabemos que existem momentos grandiosos na história do cristianismo. Considerando a fé cristã, sua expressão histórica, sua expressão milenar, isso pode ser observado nos momentos de avivamentos, quando Deus resolve visitar o seu povo de forma única, de forma singular. Eu creio que o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta isso, né? Derramado o Espírito Santo, 3.000 almas se convertendo, mas depois, embora aconteça um momento ou outro de uma expansão, de uma grandeza do reino, mas geralmente o que nós vamos observando é que um a um, por exemplo, Filipe é levado a pregar para o eunuco, apenas um. Saulo é também convertido, e assim, um a um, Senhor, como diz Lucas, dia a dia, essa passa a ser a cadência do reino, o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Então, os momentos grandiosos que chamam a atenção não são frequentes. Não são. Você pode também observar momentos na história da igreja como a Reforma Protestante, né? Que momento glorioso. Esse é o mês da Reforma, como nós temos o costume, né? 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses, ali no castelo de Wittenberg. Então, 31 de outubro, né? Mais uma vez, as igrejas, algumas igrejas fazem até o mês da Reforma. Isso é bom, ou seja, a grandeza deste momento, mas é tão grandioso que ficou, né? Pontuou ali a história, já se passaram mais de 500 anos. Quando nós pensamos na Reforma Gloriosa, chamada Reforma Gloriosa com os puritanos, a beleza que se segue a Reforma Protestante, né? Século XVI, século XVII, os puritanos, que produção, que era de ouro, porém também passou.
Mas o fato é que o reino sempre, irmãos, terá essa característica pequenina quando observado a olho nu. Entende? Quando você olha para a realidade do reino de Deus, para nós que estamos aqui, isso é muito pequeno comparado com o mundo, com a força que temos, com a relevância que temos, diante de uma sociedade, diante de um país de mais de 200 milhões de habitantes, diante de um mundo com 8 bilhões de pessoas. O cristianismo se observa, embora o seu conhecimento global em muitos lugares, nos todos os continentes, alguns mais, outros menos, mas o fato é que você não observa o reino se apropriar, o reino se estender, como alguns até esperam. Enfim, mas não é isso que vemos. Nós não vemos as estruturas da sociedade serem tomadas, nem gradativamente. Se houve momentos em que isso aconteceu e gerou muita expectativa, né? De repente arrefeceu o século XX, com 2 guerras mundiais. Nós vemos o quão terrível o homem é. O fato é que, comparado com as glórias do mundo, o reino sempre passa de forma despercebida. Ora, no que um grão de mostarda chama a atenção? Não é? Coloca um grão de mostarda aqui, a gente talvez nem encontre ele aqui no chão. Se você colocá-lo no bolso, também vai ser muito difícil você encontrar. E tudo isso, irmãos, é interessante porque era de conhecimento do mestre naqueles dias, né, da sua audiência, que essa era a menor semente. E é dessa forma que o reino é apresentado por ele. Ele faz aquela introdução. Com o que compararemos? A que assemelharemos? Espera aí. De repente, o reino de Deus é como o sol na sua força. Um dia será. O sol da justiça resplandecerá. Mas ele diz, é como um grão de mostarda. Você que fazer o marketing do reino aí estaria muito complicado, né? Como um grão de mostarda, sim. E onde é que o grão de mostarda vai? Para debaixo da terra. Estava conversando isso com a minha esposa hoje. Interessante que tudo parece que concerne ao reino é debaixo da terra, escondido na profundeza do mar. O tesouro está enterrado, né? O grão de mostarda é enterrado, a pérola está ali no fundo do mar, ou seja, tudo está abaixo da superfície, não é visível, não é notório, não é algo que você esbarra e diz, puxa, olha a grandeza desse reino. Não. O fato é que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Né? Isso é maravilhoso. Porque tudo isso confundiu os adversários da época, confundiu os religiosos da época, e até mesmo alguns, mesmo assim, santos. Eu digo João Batista, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 11, veja, os irmãos lembram do texto, vamos relembrar aqui. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 11. Verso 2 e verso 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Cristo não correspondeu às expectativas de João Batista naquele momento. Isso nos ensina muito, irmãos, sobre a natureza do reino, que não se adequa à mente natural e nem corresponde às expectativas do mundo. Lembra que o Senhor fala, tudo aquilo que é levado diante dos homens é abominável diante de Deus. É um erro quando os crentes, quando nós queremos trazer a mente secular e fazer da igreja ter um protagonismo nesse mundo, de forma equivocada. O agir de Deus, irmãos, nesse mundo é pequeno e imperceptível a olho nu. Eu estou dando essa ênfase aqui para você compreender que olhar não vai fazer você considerar como o reino de Deus está avançando. Você verá o reino de Deus, a sua grandeza, quando você fechar os olhos e andar por fé e não por vista. Os processos comuns e desprezados são esses os quais Deus utiliza para o avanço do reino de Deus.
Deixa eu ler um texto com vocês em Êxodo. Abra comigo a Escritura. Eu acho esse texto um dos mais belos na Escritura, porque ele está aqui, vamos dizer, antecedendo a glória da redenção de Israel, da libertação do povo judeu, da escravidão de mais de 4 séculos ali sob os faraós. E como Deus, né, e nós sabemos o quanto esse evento, o quanto esse momento histórico, ele é parâmetro para a nossa redenção, é até utilizado, é cantado no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, em Colossenses 1,13, diz: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma alusão ao Êxodo, que Deus tirou o seu povo da escravidão e trouxe para a terra que mana leite e mel. Nós, como povo de Deus, somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Somos redimidos, libertos do mundo da escravidão. E como se dá essa libertação? O que antecede? Quais são os bastidores desse avanço monumental do reino, né? Um dos momentos, né, pontuais, gloriosos ali do reino de Deus. Veja, Êxodo capítulo 2, versículos 1 e 2, está escrito assim, Êxodo 2, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, onde o reino de Deus avança gloriosamente e de forma imperceptível dentro da sua casa. Um homem toma uma mulher como sua esposa, se casa com ela, tem filhos e o reino de Deus avança. Olha o que diz o versículo 2: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. A história da humanidade foi mudada de uma forma muito simples, não perceptível ao olho nu, no corriqueiro, na corriqueira realidade de um homem amar uma mulher, trazê-la para ser sua esposa, ela conceber, e dali nasce Moisés, o tipo de Cristo, o profeta que aponta, claro, para o profeta por excelência, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que beleza isso. Então, quando Jesus fala de um grão de mostarda, quando Jesus fala que ele é pequeno, ele é imperceptível, mas é com isso que ele compara o reino de Deus. Às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer: a minha vida não está avançando em nada. Está sim. Qual é a medida que você está utilizando? Para o que você está olhando? Para os parâmetros que o mundo coloca? Você entende que o reino avança da sua vida por graduações ou pela sua conta bancária? O reino de Deus está dentro de você, totalizando Cristo no seu ser. Isso é muito belo. Semente na superfície, pequenina, invisível, depois que a semente de mostarda vai para debaixo do chão, aí é que ninguém encontra mesmo. Mas de repente a exuberância do reino aparece. Isso é muito, irmãos, instrutivo para nós como crentes, que muitas vezes podemos dizer: todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma pia de louça, todo dia as mesmas roupas sendo sujas, todo dia cozinhar, todo dia ir para o trabalho, aguentar um abuso desse patrão difícil, lidar com colegas do trabalho difíceis, na escola, ouvir, ou seja, como nós falamos hoje pela manhã, Ló se afligia com o que via e ouvia. Está acontecendo alguma coisa? Minha vida está avançando? Sim, o reino de Deus está avançando dentro de você. Nós não precisamos de coisas espetaculares. Nós não precisamos de coisas potentosas para dizermos que o reino é uma realidade em nossas vidas. Irmãos, nós não podemos nos iludir, nem nos enganarmos com as glórias deste mundo. Cuidado com isso. Não queira ver o poder de Deus, a glória de Deus, com aquilo que enche os olhos dos ímpios, com aquilo que os ímpios veem a olho nu, andam por vista. Nós não andamos por vista, andamos por fé. 2 Coríntios 5,7, Paulo diz isso. Temos que rogar ao Senhor, roguemos ao Senhor, que consideremos e possamos perceber a grandiosidade do reino, que no momento se apresenta gloriosamente naquilo que é imperceptível à glória humana, naquilo que é imperceptível ao olho humano. Não desprezemos
E nem duvidemos do poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza, na sua limitação. Nesse seu casamento problemático, sim, o reino de Deus está avançando. Não abra mão do seu casamento. No seu problema como pai, sim, o reino está avançando. No seu problema como mãe, como filho, no seu trabalho. Não abra mão das realidades comuns, porque vai ser no comum que a glória de Deus vai se manifestar. É assim. É dessa forma. Não podemos desprezar e nem duvidar do poder de Deus. Não podemos ignorar. Nós temos que estar certos de que na pequenez a grandiosidade ela é presente e operante. É por isso que é tão grandiosa essa mensagem. Naquilo que observe, tudo que o mundo despreza. É exatamente isso. É nisso que o reino de Deus está atuando, operando, agindo em nós, na sua igreja, de uma forma singular. Volta para Marcos, capítulo 4, veja só, o verso número 31, nós vimos, é a menor, né, de todas as sementes sobre a terra. Mas veja, o verso 32, ele já coloca aqui o contraste, essa conjunção que ele coloca mas, ou seja, ele é pequeno, mas tem sim uma grandeza. Vamos observar aqui. Mais uma vez semeada, verso 32. Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos. Interessante porque aqui, talvez alguns, eu já vi até alguns comentaristas, e eu também já me detive observando aqui na parábola uma cadência, um crescimento. Não, pastor, mas tem, exatamente, ela cresce, sim. Só que perceba que o texto diz que ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Claro que nós sabemos que nenhuma semente plantada, ela instantaneamente cresce. Não é assim. Mas a ênfase do mestre de não fazer o mesmo que fez na parábola anterior, veja na parábola anterior, verso de número 26. Ele diz que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E é quando vem a cega, ou seja, quando vem a plantação, lança-se a foice. Essa parábola, ela sim destaca uma ênfase no crescimento misterioso do reino. Né? No crescimento misterioso do reino. Na sua cadência. Porém, nós vemos que não é esse o foco na presente parábola. A semente é lançada e Cristo, o Senhor, fala que ela cresce, deita ramos grandes. Texto de Mateus e Lucas, paralelos, os evangelhos, eles dizem, fez-se árvore. De fato, a questão aqui é que a semente de mostarda, ela, naqueles dias, ali naquele contexto, era capaz de chegar uma árvore, entre as hortaliças, com 3 metros de altura. Alguns chegam até a dizer 4 metros. Grande, não é? Quando você olha para um grão de mostarda, a ênfase aqui é nesse contraste. Mais uma vez semeada, cresce. Destaque aqui está em que o reino surpreendentemente se torna maior do que todas as hortaliças e que ele tem um crescimento espetacular. E podemos dizer assim, um momento único, isso se tornará perceptível aos olhos de todos. E aqui eu creio, como alguns, seguindo alguns estudiosos também que destacam aqui essa realidade, o fato aqui que o Senhor quer trazer, ressaltar aos nossos olhos, é que quando da manifestação do reino de Deus, a sua plenitude, quando isso acontecer, nada se comparará à sua grandiosidade. Nada. Será algo, aí sim, que todo olho verá. Que isso? Sim, é o reino de Deus. Será de fato, irmãos, o que a parábola nos ensina aqui, uma transformação cósmica.
Quando o reino se tornar visível, nós teremos de fato um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, e isso será algo inquestionável, grandioso, de proporção tal, que todos verão o reino de Deus. Veja comigo que 2 Pedro, capítulo 3, esse texto de Pedro também é sublime. O apóstolo diz assim para nós, 2 Pedro 3, ele diz isso, né? Verso número 13. Interessante que, claro, seguindo as minhas convicções também escatológicas, nós vemos que Pedro diz que o que ele espera não são alguns desdobramentos anteriores. Faça igual como diz o profeta Daniel, quem lê entenda. Mas ele diz no versículo 13, nós, porém, Pedro fala, 2 Pedro 3,13, segundo a sua promessa, aguardamos, esperamos o quê? Novos céus e nova terra. De uma maneira gloriosa, todo esse céu, toda essa terra será transformada. Serão transformados para a glória de Deus. O que eu espero, Pedro diz, o que nós esperamos, são novos céus e nova terra. Nós não esperamos que uma terra vá sendo renovada paulatinamente. Nós não esperamos que as estruturas sejam tomadas aos poucos, não. A semelhança do grão de mostarda que sempre esteve aí, o reino, numa realidade latente, quando isso se manifestar, será patente. Claro. Hebreus capítulo 1, voltando um pouco, o autor dos Hebreus traz uma linguagem interessante. No final do capítulo ele diz assim, no verso número 10, mencionando a criação, indo até seu desfecho, ele diz, Hebreus 1:10, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece, sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Céus e a terra, qual manto? Você não está na sua casa? Pega lá, pega suas cortinas e puxa aquilo, você enrola os panos da sua casa, você muda tudo. Esses céus, tudo isso, de repente o Senhor descortinará o reino. Tudo isso que está cobrindo a visão da glória, nós veremos de olhos abertos a manifestação do Filho do Homem. Por isso que eu vejo instrução para nós, ensino aqui. Porque veja bem, irmãos, isso também é muito importante para o nosso dia a dia. E o importante é aplicarmos essas verdades no nosso dia a dia. Nossas vidas, caminhe aqui comigo, embora designadas para o progresso na santificação, certo? Serão de fato transformadas, serão de fato, caps lock, né? De fato transformadas num abrir e fechar de olhos. Isso é consolador, não é? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Caminhe, ore, lê a sua Bíblia, seja santo. Quem tem essa esperança, João diz, se santifica como ele é puro, tudo isso nós sabemos. O fiel nunca se valerá das promessas para a libertinagem. Mas o fato é que nossas vidas só serão transformadas, e serão transformadas de fato, num abrir e fechar de olhos. Tudo aquilo que você almeja, uma vida sem pecado, uma adoração perfeita, uma comunhão plena com aqueles que você ama, nunca será possível plenamente do lado de cada eternidade. Mas chegará um dia em que Ele virá com poder e grande glória, e tudo se fará novo de uma vez por todas. Você vai dizer, puxa vida, eu lutei tanto para ser santo, e Ele só disse assim, seja santo. É aquilo até que a gente quer hoje, né? Eu disse, meu Deus, por que tu não estalou assim um dedo e nós todos ficamos santos? Não, aguarde, vai chegar essa hora também. Mas até lá eu quero que você vá ensaiando a santidade. Né?
Você vai ensaiando a santidade. Vai ensaiando a perfeição, porque ela virá de uma vez. Embora devamos progredir, devamos crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, nós conhecemos em parte. Mas quando ele vier, o que é em parte será aniquilado, porque haveremos de vê-lo face a face. Aqui nós temos esperança, consolo e paciência. A esperança nos faz, claro, almejarmos esse dia. A paciência nos ajuda a entendermos que não seremos perfeitos até esse dia. Aliás, o consolo nos faz entendermos que não seremos perfeitos até esse dia. E a paciência faz com que aguardemos esse dia. Veja, você precisa até como crente entender isso. Que você, claro, a cada dia precisa crescer. Mas você só será perfeito quando aquele que é perfeito se manifestar e todo olho assim o verá. Então o reino ele é assim, latente, patente, quando o Filho do Homem vier. A grandiosidade do reino totalizará o cosmos. O que inclui a mim, inclui também a você. Então, irmãos, o que eu digo, o que a palavra nos diz é: aguarde, porque os gemidos findarão, esse corpo de humilhação passará, a mortalidade será tragada pela vida, e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E como disse Jó, sim, com esses olhos, nós haveremos de ver o nosso Redentor, levantados de nosso corpo de humilhação. Então, Marcos 4, volta comigo, quando ele diz: mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, não considerando as etapas do desenvolvimento, da germinação, daquilo que está na parábola anterior. A ênfase aqui é de nós compreendermos que o reino tem sua pequenez, mas ele terá sim sua grandeza. E essa grandeza se apresentará de forma cósmica, de uma vez por todas, quando Cristo voltar. E ele prossegue: a ponto de as aves do céu, verso 32 ainda, poderem aninhar-se à sua sombra. E aqui nós temos, vimos a pequenez do reino, a grandeza do reino, e aqui nós temos a morada do reino. A beleza da habitação do reino de Deus. A visão que o mestre evoca aqui, ela pode ser encontrada muitas vezes no Antigo Testamento. De fato, essa é uma imagem que retrata estabilidade, prosperidade e as benesses de um reino para os súditos do mesmo. Veja comigo Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 4. O Senhor está se valendo de figuras que eram familiares para a sua audiência. Veja, Daniel, capítulo 4. Onde se fala aqui da loucura de Nabucodonosor. E o seu reino, Babilônia, ele é comparado a uma grande árvore. E veja o que está escrito aqui. Verso 5, ele teve um sonho. E olha o que está escrito no verso de número 10. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Versos 11 e 12. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Veja a linguagem. A árvore se fez árvore, ramos, as aves vieram e ali se aninharam. Livro do profeta Ezequiel. Deixa eu olhar mais outra referência com os irmãos. Capítulo 17. Uma promessa também do reino aqui para Israel. Ezequiel 17, verso 22. Está escrito assim: assim diz o Senhor, Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro,
e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a seca, eu, Senhor, o disse e o fiz. Então, nós podemos observar tanto uma linguagem em Daniel 4 de um reino humano, no caso o reino babilônico, como o reino foi benéfico, sim. Né? Deus é quem estabelece e remove reis, Daniel vai dizer isso. E nós vemos aqui o reino de Deus, promessa ali feita a Israel, e nós vemos Cristo usar essa figura, ou seja, destacando que o reino de Deus acolherá de tal forma, né, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. A promessa do reino divino, a imagem de uma habitação estável e tranquila para os súditos do reino. É isso aqui que nós vemos a promessa. E o que é que nós mais queremos, irmãos? Chegar em casa. Pedro exorta a igreja e diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Há algo que inquieta o nosso coração. Há algo que diz que mesmo quando nós estamos em casa, ainda não estamos em casa. Caminhamos, conquistamos, obtemos, realizamos, mas falta algo. Falta o quê? A morada do santuário do Altíssimo. Ele está preparando para nós. Eu vos prepararei moradas. Vocês vão se aninhar. O reino acolherá, receberá todos. Fato é que, hoje em dia, numa proporção menor, porém, claro, numa proporção maior na glória, no porvir, todos os povos se abrigarão à sombra do Altíssimo. É isso que está no Salmo 91, não é? Que habita no esconderijo do Altíssimo. Completo, o que diz lá? A sombra do Onipotente. É isso. Estamos cansados, não é? São dores. Estamos envelhecendo, os nossos corpos estão se corrompendo, nossa vida está findando, mas chegará o dia em que seremos novo de novo na morada do Altíssimo. É isso. O reino se manifestará de forma gloriosa e nós estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 7, veja essa figura aqui. É muito belo isso. É muito maravilhoso. Capítulo 7. Veja o versículo 14, quando ele fala assim para nós: são estes os que vêm da grande tribulação. Apocalipse 7,14. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Algumas versões dizem o que? A sua sombra. Que beleza, não é? É isso. Naquilo que metaforicamente Cristo está falando, Apocalipse fala aqui, que Deus, Ele mesmo, será o nosso descanso. Deus, Ele mesmo, será o nosso alívio. Deus mesmo será a nossa habitação. Eis a morada de Deus com os homens. Estar sob sua sombra agora é alívio do sol escaldante da nossa peregrinação. Porém, chegará o dia em que sua sombra será para sempre a nossa habitação. Hoje, nós podemos e devemos sim nos abrigar nele. Como isso é confortável. Naquele dia, Ele estenderá sobre nós o seu dossel, para sempre habitarmos com Ele. Marcos 4, agora volte e veja, quando o texto diz, uma vez semeada, cresce, Marcos 4, 32, se torna maior dos hortaliças, deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra.
Por isso, no Salmo 23, ele vai dizer, não é? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Concluindo, verso 33, 34 de Marcos, veja, a pequenez do reino, a grandeza do reino, a morada do reino, nossa esperança. Como nós devemos viver até a manifestação desse reino? O que devemos fazer? Como esse reino mais ainda nos traz consolo, força, essa percepção? Jesus conclui no registro de Marcos da seguinte forma, Marcos registra para nós, e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Irmãos, aí é que está a beleza do reino atualmente. Que o reino de Deus, nós temos acesso a ele pela revelação da Sagrada Escritura. Beleza isso, né? Então, sempre o Senhor toma a gente pela mão e mostra. Está vendo isso? Está vendo isso? Está vendo isso? Estou, Senhor. Venha para a Bíblia. É lá que você vai... É aqui que você vai caminhar até chegar lá. É aqui que vai estar sua alimentação. É aqui que vai estar sua estabilidade. A manifestação, irmãos, e crescimento do reino se dá, guarde isso, pela apreensão constante do discurso divino. É por isso que Jesus insistia em falar, insistia em ensinar. Ou seja, entenda, um relacionamento perene com o que procede da boca de Deus. É o que nos preparará e nos conformará cada dia para o reino. Por isso Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. E é isso que ele está fazendo, ensinando, falando. A condescendência da revelação, ou seja, o Senhor Deus em Cristo Jesus, comunicando as verdades benditas em uma linguagem simples, porém poderosa para a salvação e a nutrição de seus eleitos. Veja o que está escrito no verso 33, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, ele se adequa, ele senta conosco, ele fala ao nosso coração, ele anda em Emaús, ele ensina, ele passa pacientemente aqui, querendo voltar para a glória com o Pai, 40 dias, ensinando, comendo peixe, mel, andando com seus discípulos, no comum e dizendo, é assim, é dessa forma, o discurso divino, a palavra que procede da boca de Cristo, é a nutrição, é onde o reino cada vez mais se apropriará do nosso ser. Se volte para as Escrituras, não abandone as Escrituras. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui muito importante, leia a Bíblia. Um homem e uma mulher que leem a Bíblia são diferentes. Totalmente diferente. A gente já percebe. A leitura da Bíblia muda um homem, muda uma mulher para a glória de Deus. Uma linguagem simples. Por isso Paulo, eu gosto agora, veja nessa perspectiva, 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, num texto conhecido dos irmãos, Paulo diz assim, eu irmãos, 1 Coríntios 2, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz em ostentação de linguagem, de sabedoria, é por isso que eu tenho tanta preocupação com esse teologiquez, com esses clichês, com essa multidão de cursos, com essa multidão de seminários, com essa multidão de institutos. Não, eu quando fui falar convosco, fui em linguagem simples, porque eu me propus a saber entre vós somente uma coisa, Cristo e esse crucificado. Falta isso. Os crentes lerem a Bíblia, as lágrimas caindo dos olhos, os joelhos se dobrarem e clamarem a Deus, conforma-me a essa santa palavra. Jesus, na particularidade, chamava eles, vem cá, é assim, parábolas, explicava. Nós vivemos hoje num mundo de venda do Evangelho.
Nós criticamos os católicos antes da reforma porque vendiam espaço, terreno no céu. Mas será que hoje não é a mesma coisa? Não estamos vendendo a palavra de Deus, mercadejando o evangelho, em vez de dizermos para os crentes: os céus estão abertos para vocês, abram a sua Bíblia e o céu se abrirá. As coisas estão realmente invertidas. Paulo diz: foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Hoje em dia as pessoas dizem: eita, viu ali fulano, calou cicrano, viu ali cicrano, respondeu bem, viu a réplica, viu a tréplica, viu o livro, viu aquilo. E a piedade, e o poder, e a graça, e a transformação da revelação concedida que vem para o crescimento no reino, onde está? Um relato paralelo de Mateus, veja Mateus capítulo 13, ele vai dizer algo importante nesse relato, Mateus 13, paralelo à conclusão que nós estamos vendo em Marcos, verso 33. Deixa eu ver se é isso mesmo, Mateus 13, 34. Todas as coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O Senhor aqui, o Senhor Jesus, cita o Salmo 78, que mais uma vez nos mostra a pedagogia divina, terna e paciente, que ensina, lê o Salmo 78 quando você chegar em casa, que ensina através da história as várias gerações. Veja comigo o Salmo 78, apenas os primeiros versículos. Olha o que está escrito, Salmo 78, nos diz assim, olha como é belo isso. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Olha o que nós falamos, o discurso, a boca de Deus. Asaf aqui falando apontava para Cristo, que Cristo está falando as palavras. Ouçam as palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. E todo o relato aqui vai nos mostrar como Deus cuidava de Israel, eles desobedeciam, o Senhor perdoava. Todo o tempo o relato é esse. E a ideia é, fiquem nessas mesmas verdades, olhem para os feitos do Senhor, contem para os seus filhos, contem a história, falem do Evangelho. Ele diz assim, ou seja, o santo magistério é o que nós vemos aqui. O Senhor pacientemente conta a história e conduz o seu povo à percepção da constante desobediência e da constante misericórdia do Senhor para com o seu povo. Isso revela o Evangelho, isso revela o amor de Deus, isso é a palavra do reino, isso é o poder de Deus. O que é? Vocês pecam, se arrependem, eu perdoo vocês, se voltem para mim, que eu voltarei para vocês, até aquele dia que gloriosamente todo o pecado será removido. É isso. Por isso que o texto fala sobre o Senhor ensinar em parábolas, fala sobre o Senhor continuar condescendendo, como que ensinando às gerações dos filhos, as mesmas verdades. Isso é um privilégio, irmãos, para nós. A revelação bendita. O texto nos diz em Marcos 4, verso 34, que ele explicava em particular aos seus próprios discípulos.
O Senhor se ocupava em ensinar, em particular, a seus discípulos. Diferentemente dos de fora, os discípulos eram assistidos em amor pelo Mestre por excelência. Por essa razão, veja, 1 João, capítulo 2, essa é a nossa última referência. O apóstolo nos diz assim, 1 João, capítulo 2, verso número 20, nos diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Que beleza isso. Vocês veem aí algumas igrejas neopentecostais, vem cá para você ser ungido. Você já é ungido. Você tem a unção que vem do ungido. Cristo é ungido, e aqueles que lhe pertencem são cristãos, são ungidos também. Mas não é unção para que você toque nas paredes, exorcize uns males supersticiosos, não. É a unção que lhe traz conhecimento do reino de Deus para a glória de Deus. Verso 27 está escrito: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, ela não sai de nós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Entenda, ser ungido é aplicar as verdades do Evangelho a todas as coisas. Como ser homem, como ser mulher, como ser mãe, como ser pai, como ser filho, como saber entrar, como saber sair. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Isso é ser ungido. Isso é a revelação do reino. É Jesus conversando com você. Jesus ensinando você. A escolha do Cristo, ou seja, ungido, daqueles que Ele escolhe para também serem ungidos e compreenderem a beleza da sua revelação. Então, irmãos, como o reino, ele se dá mais intensamente em nossa vida, como isso pode cada vez mais crescer? Pela revelação. Revelação que está em suas mãos, nesse livro bendito, aberto em oração, na dependência do Espírito, compreendendo e discernindo a mente de Deus. Irmãos, todos os dias, nós somos ensinados por Deus. Pacientemente e com muito amor, nós somos nutridos, fortalecidos pelo que procede da boca de Deus, em uma relação única estabelecida pelo próprio Deus. Cristo chama os discípulos à parte, ensina parábolas. Vem cá, é assim, é desse jeito. Quem é crente entende o que eu estou falando. Você está em casa, se aborrece, é o Espírito, se acalma. Não é não? Você está em casa, tem um problema, você diz uma palavra mais ríspida, você pecou. Se ajeite. O Espírito Santo se adequa, fala até no cearenseis, se ajeite, seu caba. Bote sua viola na sacola, dá um abraço na sua esposa e deixe de besteira. O Espírito se adequa, ele fala. Você tratou mal o funcionário daquela loja, você sabe disso. Peça desculpa a ele. Você se aborreceu no trânsito desnecessariamente. Você é muito impaciente. Você não está sendo justo na sua leitura, na sua observação. Você falou mal do irmão. Oh, meu Deus, me perdoe. Perdoa, Marco. Vigie. Todo tempo o Espírito ali. A unção que vem do Santo nos ensina. Todo tempo. Todo tempo. Está assistindo uma série, a imagem indecente. Abra do olho. Feche seu olho. Essa série está muito pesada. O discurso está muito equivocado. Muitos palavrões. Tire isso aí, não se suje. Amém, Senhor, amém. O crente é assim, todo tempo. Ensinado por Deus. Todo tempo. Comeu demais. Ô, Senhor, perdoa. Estava tão bom. Vigia. Não é assim, não? Ou isso aqui está tão bom. Cuidado, não beba demais, não. Tenha cuidado. Está conversando com alguém, brincou, disse uma coisa que foi, vixe, o Espírito já disse, você falou uma coisa aqui que magoou o irmão. Às vezes o irmão nem ficou magoado, mas o Espírito disse, tenha cuidado para não magoar o seu irmão. O crente é ungido, conhecimento, a revelação, a natureza divina, todo dia nele, dizendo o que ele deve fazer e viver para a glória de Deus.
assim se dá com você? Você percebe e sente o Senhor mediante as Sagradas Escrituras falando ao seu coração todos os dias? Porque isso que o Espírito faz é trazer à nossa memória a palavra. Aquilo que você ouviu na pregação, no ensino, na sua leitura. Se assim não se deu ainda com você, clame Ele essa noite: Mestre, vem me ensinar. Faz de mim alguém que na particularidade ouça a tua voz e aprenda de ti. Irmãos, a mente humana não consegue compreender a natureza do reino de Deus. Todas as expectativas e glórias humanas são frustradas diante do reino de Deus. O reino de Deus não se adequa a essas expectativas e frustra todas elas. Os santos, sim, cada vez mais compreendem a natureza do reino, em sua pequenez, na sua grandiosidade, sua revelação, e almejam a sua habitação, a sua morada. Diante disso, o que é que nós devemos fazer? Dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e estabelece o teu reino, o reino do teu Pai, com poder e grande glória. Amém, irmãos. Louvamos o Senhor por sua palavra e suplicamos, ó Deus, possamos cada vez mais perceber a beleza do reino, a grandeza, a sua pequenez, a bendita revelação, e caminharmos cada vez mais, andando por fé e não por vista, certos de que um dia o reino se manifestará, e de forma gloriosa nós habitaremos para sempre com o Senhor. Até lá, não deixa de falar o nosso coração, Senhor. Até lá, não deixa que caminhemos sozinhos. Quando pensarmos em nos desviar do caminho, uma voz ecoe por nós, atrás de nós, e diga: este é o caminho, andai nele. Ajuda-nos, Senhor. Sê conosco, sê com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.